E aí, pessoal? Salve, salve, galera! Sentiram nossa falta? É, tenho que admitir que estamos com uma frequência bem espaçada. Contudo, justifica-se que os horários estão difíceis de serem combinados entre os participantes daqui do Boteco World of Darkness. Mas, como o nosso compromisso é com a nossa diversão, para trazer algo bem comentado, bem descontraído para vocês, nós não temos pressa. Então, se vocês também não tiverem pressa, estaremos trazendo conteúdo, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, mas sempre trazendo algo para vocês. Para vocês que estiverem assistindo a gente, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O que importa é que vocês estejam confortáveis para mais um Boteco World of Darkness. Hoje dedicado à Caçadora Revanche. Hoje vamos pautar mais uma ONG da lista gigante de ONGs que foram colocadas no livro básico de Caçadora Revanche, que eu digo que é uma das coisas fenomenais desse livro. Trazer conteúdo variado de ONGs para serem explorados nas suas mesas. Isso achei assim, um negócio muito positivo nesse livro. E não à toa que a gente está gastando aí um bom tempo perpassando por cada uma das ONGs. E a ONG de hoje é Departamento de Justiça de Manila, programa especial de reabilitação. E antes que eu possa dar prosseguimento, deixa daqui um espaço para a Vivi, minha fiel companheira de comentários aqui do Boteco. Dá um olá para a galera. Vivi! Olá, pessoal. Como o Raga disse, estamos com um espaçamento maior, mas a vida real atrapalha, não tem jeito para rolar os dados, mesmo que a gente queira fazer as coisas, né? E vamos ver o que essa org faz, principalmente para entender o porquê orgs são inimigos no Hunter. O negócio é bem doido, então sentem-se confortáveis, deixem a luz ligada, a sua porta trancada e vem com a gente explorar essa org que é um tanto assustadora. É verdade, eu tenho de concordar com a Vivi. Essa org é muito problemática. Mas vamos lá. Vamos trazer o texto inicial e descritivo dessa org. Vamos lá. As prisões nas Filipinas nunca existiram como lugares para prender homens maus. Claro, as administrações farão um grande show em ser heróis para o povo filipino e prender pares que se provaram ser corruptos, ou arrebentando as operações de um grande senhor do crime, ou limpar as ruas de degenerados e supostos criminosos em formação. A verdade disso, contudo, é que as figuras políticas conseguem celas de cadeia com ar-condicionado e confortáveis com toda a acessibilidade confortável de criaturas para criar o seu próprio pequeno reino dentro dos prédios. Os degenerados são com frequência caras simples que falaram mal do governo ou alguns imbecis azarados que a polícia decidiu prender por estarem no lugar errado e na hora errada. Ou, pior ainda, o bode expiatório para algum fedelho de classe média ou rico cuja família pagou a ele para ser um substituto e cumprir algum tempo. Os presidiários podem reduzir as suas sentenças de muitas formas, e quase todas elas são muito ilegais. Os diretores que respondem a algum figurão do lado de fora regularmente pescam candidatos apropriados para trabalhar de graça para caras que não fazem perguntas demais. Os gangsters em Manila, senhores das províncias além da cidade, e os homens de negócios sujos estão sempre no mercado para indivíduos desesperados que eles consigam mandar como capangas e brutamontes. Esses tipos retornam para as celas deles no momento que o serviço tiver sido feito, efetivamente fazendo eles desaparecerem e confundindo os bons policiais e investigadores particulares igualmente. A única forma legal de trabalhar pela liberdade de alguém, se você não tiver dinheiro, os meios ou os amigos em lugares altos, é o programa especial de reabilitação.
E para todos os intentos e propósitos, eles provavelmente não devem também ser legais. Uma marca particular do Programa de Departamento de Justiça é uma cobertura para a org de caçadores sancionada pelo governo das Filipinas. A explanação das relações públicas amigável é que o presidente reconhece os direitos dos prisioneiros, o valor da justiça restaurativa e o aperto dos ex-detentos que acham que eles não conseguem reconstruir as vidas deles após cumprir o tempo deles. Na realidade, os autores do programa queriam matar 2 pássaros com uma pedrada, impedir os rivais deles de usar os detentos para os seus próprios propósitos ao monopolizar o suprimento e ter os meios para bater as ameaças sobrenaturais dentro de Manila. Para começar, os genuínos caçadores, tal como os Babaylan e os Albularyo das antigas, são difíceis de aparecer e irão raramente ficar de joelhos para uma organização governamental. Felizmente, os caçadores motivados, armados com armas de fogo, podem servir como substitutos adequados. Então, gente, temos aqui uma org governamental especificamente localizada no país das Filipinas. Essa org se disfarça de programa de reabilitação, mas na realidade estão usando detentos para realizar tarefas que, do contrário, teriam que ser funcionários públicos tendo que realizar. E quais seriam essas tarefas? Já adiantando o conteúdo desta org, é investigar e caçar seres sobrenaturais. Olha só que interessante, a moeda de troca é a liberdade. Ou seja, se porventura estes detentos conseguirem realizar as suas tarefas de lidar com os seres sobrenaturais, eles poderão, para e passo, diminuir seu tempo de detenção e, ao final, quando cumprir todas as tarefas, conquistar a sua liberdade. Porém, gente, já adiantando o conteúdo daqui, o índice de mortalidade é altíssimo. Naturalmente, porque seres mortais lidando com seres sobrenaturais, a balança está hiper desigual. E para além disso, existe todo um desequilíbrio social e econômico nesse cenário. Como nós descrevemos aqui ainda agora no texto, as prisões não são muitas das vezes feitas de forma justa. Ela é, pelo contrário, extremamente injusta. E aí lembra um pouco o nosso sistema legal brasileiro, em que muitas das vezes o cidadão pobre que é preso por um furto menor, como por exemplo roubar um pão para uma família que está passando fome, ele vai cumprir seu tempo na cadeia sem ter muita possibilidade de defesa, porque não tem dinheiro para bancar um advogado que consiga cumprir todas as demandas que lhe garantam uma resposta em liberdade. Acaba que ele responde tudo em prisão e acaba que dentro das nossas prisões acaba sendo aliciado pelas forças que comandam elas. Essa é a realidade brasileira, que se assemelha muito com o que é descrito aqui no sistema carcerário das Filipinas, aonde essa org, que é do Departamento de Justiça em Manila, que estabelece o programa de reabilitação, se vale desse sistema desequilibrado para ter agentes para cumprir suas missões. Vivi, seus comentários. Bem, gente, como deu para ver, é uma atitude super cruel dessa organização, porque ela usa de pessoas em estados frágeis. Você tá preso. Claro, ela vai selecionar aquele cara que matou um monte na porrada, vai ser bom para ela, mas ela também pode pegar alguém, exatamente como o Haga falou, que roubou um pão e tá ali. Então, a crueldade dessa ONG está em pessoas que cometeram pequenos crimes que a gente pensa, né? Que é uma maioria que tá presa, gente. Tem muita gente com pequeno furto preso e os processos parados. E eles são descartáveis. Né? A crueldade é isso, tratar a vida humana descartável. E como o Haga falou, são humanos que são expostos ao sobrenatural. Pode alguém despertar o drive, não é empolgação, lembrei como é em português, esqueci como é em português, o livro está na estante e eu não peguei aqui para ver em português.
Mas o drive, o que faz ele lutar, ele pode despertar naquele momento de tensão? Pode, mas o índice de despertar é mínimo. É mínimo. E se você teve sucesso, não é que você teve sucesso ali para informações de um vampiro, você está livre. Você volta e só reduzir o tempo que você vai ficar lá. Então, eles trocam a sua vida, que para eles é descartável, pela liberdade. Mas é uma liberdade sem nenhum suporte para quando o seu personagem, ou o NPC, vai sair dessa cadeia e reestruturar a vida. O Haga diz, é a cara do sistema, né, carcerário do Brasil. E a gente vai ver como eles operam e vocês vão ver o quanto é descartável a vida para uma org. Por isso, eles são inimigos no cenário. Por isso que orgs, assim, governamentais, se o seu grupo, se a sua célula de hunters, de caçadores, se unirem a uma org dessa, esperem o pior, porque eles estão ali com condutas horrendas e que os hunters, os caçadores, discordam totalmente. Discordam. Porque afinal você está trazendo a sua liberdade de volta, eliminando os monstros para que a humanidade viva em paz. Como vocês vão viver em paz sabendo que pessoas que podem reestruturar a sua vida, podem voltar ao convívio, são tratadas como, gente, como caixa de papelão. Ela ocupou ali, chegou sua encomenda como saquinho da Shein. Desculpa se eu estou falando errado. É assim que é a vida desses presos. E, né, vamos ver como você joga um bando de humanos que muitas vezes não tem treinamento, assim, né, treinamento nenhum naquele momento, como eles operam e mudam o que é essa pessoa sem treinamento para entrar em ação. Porque lembre-se, o governo quer o lucro. O governo apoia porque ele não pede policiais treinados, ele não pede promotores treinados, ele pede pessoas descartáveis. A gente já passou por ondas assim aqui no Brasil, de tirar direito de presos, achar que tem que doar órgão, né? E, gente, é outro caminho. Vocês estão jogando Hunter. Hunter não tem humanidade, porque já se espera que você seja bem humano para poder jogar. Ok, que alguns tipos de células e de escolha não seguem tanto essa linha. Mas você tem que ter uma ideia de salvar o máximo da humanidade possível. E, gente, essa org é uma das, assim, sabe, terríveis. E por essa ação do descarte da vida humana, pelo menos na minha opinião, claro. Porque a gente está no boteco, então são nossas opiniões. Vai, Raga, que para variar, já falei muito. É isso aí. Então, com essa introdução, nós vamos agora para a descrição de como a org opera. Vamos lá. O Programa Especial de Reabilitação opera fora de um pequeno e fechado complexo encaixado entre a Corte Suprema das Filipinas e a Agência Nacional de Investigação. Para os forasteiros, o lugar parece como casernas da polícia com instalações de treinamento. A maioria das reais instalações do programa são subterrâneas, localizadas nos 3 níveis subterrâneos seguros. O conjunto de caçadores do programa é dividido entre os legítimos agentes do programa, que são especialistas que vieram à vida voluntariamente, operam na folha de pagamento do governo e recursos fornecidos por generosos patrocinadores privados e podem partir sempre que eles desejarem. E os pacientes, caçadores que foram retirados de várias prisões das metrópoles e trabalham com quaisquer serviços que lhe for dado para merecer a sua liberdade. O que o público sabe é que aos pacientes são dados empregos sob a supervisão governamental e participam em regimes de reabilitação altamente progressivas de forma a reintroduzi-los à sociedade uma vez que a sentença de prisão deles se conclua. Na verdade, não há reabilitação alguma. Os pacientes são enviados para serviços com um agente encarregado do lado superior,
e eles lidam com monstros da noite que espreitam nas ruas de Manila. Ocasionalmente, os pacientes do programa são enviados para operações fotográficas, onde os superiores deles os colocam em macacões distintos da prisão de onde eles vieram. Os colocam para fazer algum trabalho servil, mas benéfico, como limpar a rua ou retirar o lixo e bater fotos para a imprensa. Quando eles não estão a serviço, os pacientes retornam para as celas da prisão deles e é esperado que fiquem discretos até os encarregados deles os for buscar. É esperado que eles mantenham os segredos do programa, mesmo se isso significar mentir para detentos companheiros sobre a natureza do trabalho deles. E o severo estado de violência sustenta esse segredo. Os recursos humanos fazem o que pode para deixar os pacientes confortáveis onde eles estiverem sem ser óbvios demais sobre isso, mas eles não estão acima de cortar um paciente frouxo, particularmente encrenqueiro se eles tiverem de assim fazer. Não é desconhecido para um paciente vir para o programa porque ele é o bode expiatório para um verdadeiro infrator mais privilegiado, ou até para um membro de família ou pessoa amada deles. Nos casos como esse, o paciente original pode não ter as faculdades mentais e físicas para participar no programa, ou comprar o caminho deles para fora, mas o voluntário em questão tinha e estava se voluntariando para fazer o trabalho para libertá-los. A conformidade legal e os recursos humanos se unem para arranjar uma liberação quieta do paciente original e, quando necessário, fabricar acusações criminais mundanas para o seu novo agente. Os caçadores do programa lidam com qualquer caso que venha à soleira deles e operam como os detetives fazem com a intrusão ocasional do sobrenatural. Eles não empregam ou até com frequência têm um monte de conhecimento especializado e raramente têm meios adequados para lidar com uma ameaça sobrenatural. A maioria dos caçadores de verdade devem conviver com seus talentos, sua blindagem corporal e qualquer armamento que o programa confiar nas mãos de criminosos convictos. Isso é um fator significativo no alto índice de atrito do programa, mas os tipos que vêm para a soleira deles com frequência estão desesperados o suficiente para tentar. Gente, esse trecho aqui eu já adiantei um pouquinho na primeira parte, mas ele me fez muito lembrar um anime japonês chamado Psycho Pass. Se vocês ainda não assistiram, recomendo, é um dos melhores que eu já vi em todos os animes que eu já tive a oportunidade de assistir. Em resumo, Psycho Pass, eles têm uma distopia de controle da sociedade por monitoramento de câmeras que são capazes de conseguir fazer a leitura da psique da pessoa. E eles estabelecem limites que não podem ser ultrapassados pela sociedade. Existem essencialmente 3 limites. O primeiro, que são considerados os cidadãos regulares, que estão bem controlados, tranquilos e contribuindo para a sociedade. Tem um segundo nível, que é um estágio de preocupação. O governo começa a te monitorar porque você está acendendo o sinal amarelo. Você está com algum problema psicológico que potencialmente pode se agravar e trazer problemas à sociedade. Nesse ponto, o governo pode intervir na sua vida. E aí ele entra em cena. E tem o terceiro nível, que é o caminho sem volta. O governo entende que você é um mal que precisa ser extinto. E ele autoriza que você seja caçado e morto. Isso é Psycho Pass. Só que a cereja do bolo do Psycho Pass é: quem caça essas pessoas que chegaram no terceiro nível não são os agentes regulares. Os agentes regulares do governo vão atrás de outras pessoas que já ultrapassaram esses limites, mas que não se perderam totalmente. E são elas que assumem armas específicas para caçarem aqueles que já se perderam. Isso é muito o que está descrito aqui desse programa de recuperação de detentos de Manila, que é um caminho sem volta para os detentos. Só que aqui eles deixam entender que eles conseguem, entre aspas, se libertar. O problema é que o sistema é tão opressor e tão desnivelado que é raríssimo os casos de quem consegue de fato alcançar a liberdade final. Vivi, seus comentários. Bem, né, o que você falou, eu
super concordo. Se vocês pegarem o texto em português, vocês vão ver que, tipo, o preparo que eles têm não é o preparo suficiente para voltar, né, para a vida em sociedade, para a vida livre. E, mais uma vez, né, a crueldade de jogar seres humanos como isca para qualquer criatura sobrenatural. E o legal é que fala que sim, podem aparecer caçadores no meio desse pessoal. E é só para esses caçadores que o governo investe para aumentar o nível de sucesso, para que ele volte e possa lutar mais por problema. Esse negócio de tipo varrer a rua para fotografar é simplesmente assim genial, porque a sociedade aceita, ela não estranha, a sociedade aplaude, porque, né, afinal, você tá preso, eu tô pagando só a prisão, você não tá fazendo porra nenhuma. Inclusive, a gente tem esse pensamento aqui, né? E com presídios que você não consegue desenvolver nada daquele cidadão. Então, lá, você tá varrendo na rua, parabéns para o governo, você só precisa limpar a cidade. Só que eles vão fotografando para quê? Para levar informação para esse alto escalão. Tipo, imagina, desconfiam que tem um problema num bairro, coloca eles para varrerem a rua e pintar a parede. Né? Não vou brincar com pintar guia aqui para a gente não cair em outra coisa. Eles vão lá, eles tiram fotos da região e especialistas em planejamento ou pessoal de policial já mais velho conseguem entender ali como funcionam as coisas. Então pensem, nada que esse serviço de reabilitação faz é à toa. Sempre é para explorar a massa de trabalho que ele tem. Aquele grupo imenso que ele pode tirar sempre alguma pessoa. E aqui mesmo fala, se o indivíduo é mole, que eles falam, ou seja, se ele não aguenta o tranco de lutar com bandidos ou sobrenatural, ele é sumariamente eliminado. E eliminado aqui a gente pode entender que esse cara vai morrer. E tipo, teve uma briga ali na cadeia, seu filho, seu primo, seu parente morreu, não podemos fazer nada. Tome, vem aqui velar o corpo, porque é o que tem para hoje. Então, quando vocês pensarem, pensem nesse lado para fazer NPC ou para fazer pessoas jogadoras fazerem um personagem que teve essa ligação aqui. Pensem nessa crueldade na hora de representar ou lembrar na sua ficha, se for alguma coisa que envolva a memória. Né? Claro, respeitando todos os limites que foram acordados na sessão 0, porque isso a gente sempre vai pontuar. Quando você usa, principalmente orgs, prestem atenção nos limites. Encarceramento e isolamento social imposto pode ser gatilho para muita gente. Então, perguntem sobre isso antes de usar essa org. É importantíssimo. Nossa, eu tô com a boca seca, vai ser 10 litros de água no vídeo. Muito bom. Agora nós vamos para a terceira parte última dessa org, que são as complicações. Esse que eu acho legal. O conteúdo desse livro é uma das minhas partes preferidas de Caçadora Revanche. Eles trazem a forma como a ONG se organiza e opera e adicionalmente diz como é que você pode trabalhar complicações. Não é tão somente complicações para os personagens que vão jogar em antagonismo com essa org. Também é complicações para a própria org. Ela tem essa dificuldade e ela lida de formas estranhas e que os jogadores, como Caçadores da Revanche, podem explorar isso. Então vamos lá. O que diz aqui? Assim como a maioria das entidades governamentais em Manila, o financiamento para o programa muda com o clima. Desde o começo das operações desse programa, nos anos de 1960, ele teve temporadas magras onde eles puderam mal arcar com a munição mundana e as eras douradas onde todos, até os pacientes, receberam brindes de grandes marcas e lechon para o almoço. Na média, eles têm os mesmos recursos que a Polícia Nacional Filipina, financiado com apenas o suficiente, com pouca margem de manobra para agentes distintos, porque muitos dos oficiais do programa amam rechear os seus próprios salários com um presente para eles mesmos.
Cada um dos pacientes tem um placar pessoal que conta com o crédito deles dentro do programa. E eles devem trabalhar 3 vezes tanto como os agentes comparados aos pares deles. E eles devem sobreviver ao programa, simplesmente cortam os frouxos, uma vez que eles tenham cumprido o seu tempo. Eles não recebem qualquer tipo de pensão, porque para todos os intentos e propósitos eles nunca existiram como trabalhadores do governo no registro e foram afastados do Estado durante toda a carreira de caçador deles. Um ex-paciente seria sortudo se um de seus superiores tivesse pena dele e o enviasse com algo para ajudá-lo a recomeçar a sua vida. Poucos pacientes veem qualquer volume significativo de atividade sobrenatural. Menos ainda sobrevive além do contato casual ou várias investigações na real atividade sobrenatural. A pressão interna e politicagem no programa é preocupante, para dizer o mínimo. Para piorar a situação, o programa é bastante pequeno de aliados em todos os aspectos. O relacionamento de trabalho que o programa tem com as suas contrapartes mundanas na Agência Nacional de Investigação e na Polícia Nacional Filipina em tempos difíceis podem bem ser inexistentes. Embora espere-se que os oficiais de justiça do país forneçam a sua total cooperação com os cuidadores do programa, muitas entidades dentro de ambas as Agências Nacional de Investigação e Polícia Nacional Filipina são apoiadas por políticos e manda-chuvas que prefeririam enterrar inteiramente o programa. O indivíduo conectado pode ter um policial amigo ou 2 por trás, mas no momento que seus financiadores lhe disserem para abandonar um paciente ou agente do programa, eles não terão escolha se não fazer isso ou arriscar as suas próprias carreiras. Não ajuda, é claro, que o departamento sobrenatural do programa é um segredo para a maioria de todos os departamentos de justiça. Há também o questionamento perpétuo da própria legitimidade do programa. De região para região e de ilha para ilha, as Filipinas é lar para muitas comunidades, com frequência centralizadas em torno de 1 ou 2 famílias, os quais são elas mesmas praticantes de magia e xamanismo. Olha só que interessante. Enquanto isso, contribui grandemente para uma aceitação pública geral de que o fenômeno sobrenatural pode ser tão real quanto o real. Isso não faz aos pacientes ou agentes do programa quaisquer favores. Muitos filipinos que se consideram verdadeiros praticantes geralmente abominam os caçadores do programa, e eles são com frequência voluntários em mostra a desaprovação deles com aberta hostilidade se eles sentirem que o agente ou paciente do programa estiver entrando no território deles. A Igreja Católica e outros grupos cristãos não são também ótimos amigos para o programa. Os caçadores de grupos como o Departamento Filipino de Exorcismo e a Sociedade de São Leopoldo acreditam que nenhum outro soldado consegue fazer guerra contra o sobrenatural como eles conseguem, e a recusa impassiva de oferecer a expertise deles para os treinadores do programa. Sempre que os pacientes e seus encarregados encontrarem esses zelotes no serviço, eles podem esperar receber um discurso ensaiado sobre caminhar mais adiante no caminho para o inferno, e as ofertas de salvação na forma de recrutamento. É suficiente dizer, mais do que alguns pacientes, desertou da busca de Deus. Alguns oficiais dentro do programa realmente acreditam na causa e honestamente pensam que eles estão fazendo aos pacientes um serviço ao lhes dar uma sombra de trabalho honesto. Mas eles são umas pessoas pouco boas e muito equivocadas em um sistema corrupto no geral. Além disso, o programa tem a sua partilha justa de detratores e inimigos mundanos. Muitos indivíduos sujos com influência em Manila não estão felizes de que o programa corte seu suprimento de grunhidos e deles podem ser igualmente maldosos quando qualquer mancuculã irritado, demônio bebedor de sangue ou espírito de pragas. Aqui encerro essa leitura gigante e digo o seguinte: como é que esse programa consegue existir com tanto desafeto? Mano do céu! Ó aqui, ó. O programa não é amigo dos pacientes. Não tem nenhuma perspectiva de melhoria de vida depois que eles conseguirem sair, quando conseguirem sair. A entidade é questionada pelos próprios governantes,
provavelmente devam haver senadores e deputados federais que questionam os gastos e custos e a própria existência do programa. Fora isso, a Agência Nacional de Inteligência e as polícias, vamos dizer aí, nacional e estadual, não gostam deles. As outras ONGs, como a Sociedade de São Leopoldo, também não suportam eles. Eles estão sozinhos no parquinho, gente. Que complicação brutal. Como é que eles conseguem sobreviver? Rapaz, tá aí. Não é só um pé de Aquiles, é um senhor pé de Aquiles. Vivi, seus comentários. Bem, essa parte com os problemas mostra um pouco como a região das Filipinas, né, tipo, o país, né, que é um arquipélago, não é uma faixa de terra gigante presa num continente, são ilhas, como é difícil até de defender. É a Para conhecimento, as duas partes, né, tanto a parte católica dos caçadores, ela chama os pregos de Cristo. E a parte das Leopoldo chama a Sociedade de Leopoldo, né? E não, é aqui, tem, né? Quando se você olhar para essa para H5, você vê que não é todo mundo da Sociedade de Leopoldo pensa que esse projeto é ruim, não deve passar informação, não deve entrar em contato. Então, você que está narrando, você que está jogando, pode colocar alguém, algum agente desse tipo. A galera de Cristo, né? Os pregos de Cristo, você também, claro, vai ter dissidente, mas é um número menor, bem menor. E né, imagine para o seu jogo, enriquece muito o seu jogo quando você coloca uma comunidade que sabe que o sobrenatural existe. Né? Eu procurei na internet a tradução do termo do. Gente, agora eu tenho que pegar aqui no livro para ler. Do Mangue Cuculan, me perdoe se eu estiver, né, falando errado. O Mangue-Cuculan é um feiticeiro que já passou o limite do conhecimento e que ele pode fazer até coisas assim cruéis, magias que podem ferir. Então, se você acredita, se aquela região inteira acredita num feiticeiro desse que te cura, porque eles têm cura, sim, para conquistar o povo e trazer o mal depois. Aí chega uma galera e fala: a gente veio caçar vampiro que está por aqui escondido. Esse feiticeiro pode ter um pacto com esse vampiro. E a região inteira ser contra você. Então, o que seu caçador vai fazer? Ele vai sair matando humanos inocentes? Ele vai matar aquela pessoa que é a única pessoa que cura. Apesar de ser um feiticeiro maligno, ele é a pessoa que cura, porque não chega, né? Estamos num estado ditatorial, dá para ver pela forma que os presos são tratados, né? É uma ditadura dentro daquele presídio, da vida carcerária. E não é uma região, tipo, aquela coisa que a gente chamava de país de terceiro mundo, né? Agora mudou. Mas é uma região debilitada. Então você tem a única pessoa que cura, como que você vai matar essa pessoa? A sua missão é matar. Então dá uns dilemas muito legais para o seu caçador. E principalmente para os caçadores que são estudiosos, ele chega e vê um outro jeito de ver o sobrenatural. E encontra esse grupo de pessoas que estão ali, que são presos e estão ali sozinhos. O que seu grupo, o que sua célula vai fazer? Vai apoiar, sabendo que isso é um projeto louco, que nem a polícia, talvez alguém que seja do submundo, caçador, que mexe com a subcultura e informações do mundo, ele possa saber desse problema. Então, essa parte mística das Filipinas e a distância entre as ilhas que compõem o arquipélago pode fazer uma sessão bem longa, uma sessão não, uma aventura completa, só com os caçadores tentando ajudar as outras forças a fecharem o programa, porque não funciona, né? E, obviamente, deixa os políticos se brigarem depois porque fecharam. Pode ser um baita plot, só essa orbe, né? E trazer todas essas ideias de
para os seus caçadores mexerem não só com a conversa, não só com a violência, mas as questões morais do jogo, que é uma parte mega importante, super legal no jogo de Hunter. É uma das partes, eu particularmente, é uma das partes que eu adoro, que é a dúvida: eu estou realmente fazendo certo? O que a minha ação vai desencadear? Como eu vou pôr a minha cabeça no travesseiro e dormir? O que vai acontecer? Então, esse fato aqui, né, de você ter uma galera contra, você pode colocar agentes que não estão corrompidos e eles simplesmente acreditam que eles estão fazendo bem para aqueles presos, né? Tem muita coisa muito legal para tirar a gente. Essa ONG dá muito suco, porque ela é uma ONG cruel, é uma ONG inumana, porque ela não dá valor para a vida, e totalmente dominada por pessoas ricas que não querem resolver seus problemas, né? Porque mandar um monte de humano sem, com o mínimo de treinamento que eles dão e umas duas armas ali que eles conseguem, matar um vampiro que é uma concorrência para uma família rica. Então, é aquela coisa. Dá também um jogo político se a sua mesa quer esse jogo político. Mas é muito pano para manga. Dá muito pano para manga. Vai aí, Raga. É isso mesmo. Bom, a gente chegou aqui ao final dessa ONG, que é o Programa de Reabilitação de Detentos de Manila, que não é reabilitação mesmo, é na realidade uma forma de manipular e usar mortais da pior maneira possível, porque que alternativa eles têm, gente? Se eles não fizerem isso, eles vão passar um bom tempo vivendo as piores condições possíveis no sistema carcerário filipino. Eu não conheço o sistema carcerário filipino, Uhum. mas imagino que deva ser muito similar com alguns dos nossos aqui brasileiros. Tem situações assim bem adversas de existência, chegando ou beirando ao desumano. Não à toa que não existe reabilitação. Aqui dificilmente você consegue enxergar reabilitação no Brasil. Só de entrar, os detentos já são cooptados pelas organizações que controlam o presídio local. Então, voltando para a ficção desse programa de reabilitação, é muito, muito, muito desigual, muito desumano. E quando os caçadores de Caçadora-Revanche lidarem com essas figuras, eles vão lidar com figuras que vão estar lutando pela sua vida. Então, isso vale até comentar. É muito dito que os agentes das ONGs não têm ímpeto, mas dá para dizer que esses pacientes, que eles são chamados de pacientes, eles Uhum. têm ímpeto. O ímpeto deles se chama liberdade. Eles querem fazer tudo que for possível para alcançar a tão prometida liberdade. E é aí que personagens devem ter cuidado com eles, porque eles não vão pensar duas vezes em fazer algo com os personagens caçadores à revanche para poder alcançar o que eles estão buscando. Olha só que desafio. E aí vocês se perguntam, Raga, mas aí é uma ONG das Filipinas. Beleza, mas dá para você fazer alguma adaptação de coisa similar para o Brasil, caso você queira jogar no Brasil. Você pode trocar esse programa pago pelo governo e colocar uma milícia. Sim, aqui no Brasil vocês sabem que existem muitos homens de armas que são funcionários públicos das forças de segurança, que formam milícias, e eles podem sim aliciar pessoas prometendo liberdade ou melhores condições de vida em troca de algum serviço que eles mesmos não querem fazer, que é lidar com criaturas sobrenaturais. Tá aí um exemplo de adaptação que você pode fazer aqui para o Brasil. Vivi, seus comentários finais, considerações para dar encerramento. Bem, é porque o Bastê da casa já tá gritando aqui na porta. Ele quer dar a opinião dele, gente. Vocês ouvirem uma gato, ele não tá sofrendo, tá? É um siamês que fala muito e grita muito. Não tem nenhuma violência animal acontecendo na minha casa. A gente falou muito de pessoas inocentes ou pessoas com pequenos delitos. Mas lembrem-se, gente, eles têm
o domínio de um sistema carcerário enorme. Então, eles podem sim usar indivíduos que cometeram crimes graves, que teriam que passar por um processo de reabilitação até moral ou descobrir problemas que têm e que não poderiam estar em convívio. Eles pegam essa galera também. Então, você tem um pequeno delito e você tem crimes graves ou hediondos servindo como ferramenta para resolver problemas. Então, imagina o caos que isso gera para a população, por exemplo, que a sua célula defende. Como a Raga falou, trazendo para cá, é, você você traz para o problema carcerário do Brasil e você vai encontrar crimes graves, inclusive a galera de crimes graves e hediondos que está solta. Está solto, está virando pastor, está fazendo show, né? É um negócio assim muito doido. Imagina se não é a que virou pastor, tá ali porque alguém financiou ela para ela poder falar, fazer uma máscara e continuar caçando e apontando no meio daquela, né, daqueles cordeiros que estão todos ali, dos fiéis dela, que quem é sobrenatural ou não, ou quem é que tem poder, né, um líder de crime, porque afinal a gente sabe que a igreja evangélica subiu o morro, então você pode ter um cara que mexe com drogas ali e que ele vai para aquele culto toda sexta-feira, toda quinta-feira. Então pensem também que a gente falou muito todo tipo da crueldade de você pegar um pequeno delito e punir. E assim, é muito complicado falar de crimes horrendos, gente. Eu trabalhei em presídio, não posso falar em qual presídio eu trabalhei, porque fiz técnica em nutrição e técnica em gastronomia. E eu digo para vocês, chegar perto da área, porque não é permitido civis entrar. E quando a gente mexe com comida, a comida ela vai só com colher, é, não pode ser metal, é descartável. E assim, ela é maçarocada dentro de uma tapuér descartável, né? Dentro de um pote descartável. E a comida é levada assim. Gente, só de chegar perto é uma situação tão ruim. A gente vê em filmes aquele monte de mão pelos buracos da cela. É assim. É um lugar fechado. Ah, mas ele merece. Sim, gente, ele merece ser punido. Mas punir de forma desumana ele vai voltar e vai continuar fazendo merda. A gente tem um monte de relatos de criminosos que voltaram e continuaram a fazer merda. Então, tipo, o presídio não é legal. Para entrar, para trabalhar, você passa por revista. Você tem que deixar bolsa, celular, tudo na portaria, né? A comida que chega é do governo, então chega comida vencida. Então, gente, presídio, né? Vocês têm a ideia que é um lugar ruim, mas ao vivo é um negócio que te faz mal. Eu parei porque eu estava tão cansada, tão assim, da cabeça quebrada, que eu parei de trabalhar. Eu saí do emprego, porque é uma carga bem pesada. Tudo, imagine, você termina de comer, né? Você termina o almoço para dispensar ali os cozinheiros que também são detentos. Você tem que contar todas as facas, todas as conchas, tudo que pode se tornar arma. Tudo. E se a gente reclama se comer uma marmitex, cortar a carne com uma faquinha que não corta, imagine você só comer com colher. Então, é um negócio que, tipo assim, é muito complicado. Se você tem uma doença, fica um policial na porta quando você vai para hemodiálise. Então, preparem o grupo para poder ter, se você quiser por essa realidade, veja os véus e as linhas do seu jogo, se você pode pôr essa ideia, porque o negócio é pesado. Se você está narrando e o grupo não tem véu e linha com o assunto, eles querem deram verde, pense nisso, naquela coisa opressiva, carregada, já que a gente está falando de sobrenatural, você pode pôr carregada de energia negativa, energia de fúria, energia de ódio, e que vai envolver seus caçadores para eles tentarem, porque não é brincadeira, gente, não mesmo o negócio. Então, se você quiser isso, tem filme, tem séries, tem documentários, né? Se você tiver estômago, assistam e imaginem que sempre pior.
E eu ainda trabalhei no presídio tranquilo, gente. E mesmo assim tranquilo, foi complicado. Então, é uma org muito boa de se trabalhar. Eu que não, né, no começo não gostava de Hunter, agora eu tô gostando, porque eu gostava do Hunter antigo. Não adianta, sou fã, tenho um monte de livro aqui em casa. É, assim, é maravilhoso. Aliás, se você fala inglês e é de São Paulo, eu tenho uma impressão de Hunter no fichário, né? Então eu tô doando, porque é uma impressão que foi feita inteira do livro, que eu fui louca de imprimir o PDF do livro inteiro. Não pode fazer isso, mas depois eu consegui ganhar o livro do Hunter. Então você dá um toque aí nos comentários e a gente se encontra no metrô e eu te entrego o fichário. Tá no fichário. Se quiser encadernar depois, sem problema. Muito bom, tá aí a oferta da Só que é Vivi. o Hunter antigo. Só que é o Hunter antigo. Sim. Não, mas tem quem goste. Isso é que é legal do RPG. O livro que você tem em casa, ele não perde prazo. Você pode continuar Exato. usando ele ad infinito. Claro, você só precisa preservá-lo do ambiente, de água, para que ele continue sendo reutilizável. Mas o que está escrito lá não desaparece. Então você pode usar IA Exato. ad infinito sempre que você quiser. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Boteco de Caçador. Já adiantando para vocês que na próxima vez que vou retornarmos aqui para comentar sobre mais um conteúdo de caçador, iremos comentar sobre mais uma ONG, uma corporativa de título Monstro X. Então, próxima vez que estivermos aqui será comentando sobre ela. Agora, para finalizar, peço para que a Vivi junto comigo diga tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica. Lilica.